já ouviu a voz de Deus? Sabia que é ouvindo a voz de Deus que nós crescemos? Olha o que a palavra de Deus nos ensina no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, versos 6 e 7. Tornou o Senhor a chamar Samuel, este se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli respondendo disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Queridos, nós encontramos dois fatos interessantes nesse momento na vida do jovem Samuel. O primeiro é que a voz de Deus era tão parecida com a voz de Eli que ele chegou a se confundir. É somente ali nos filmes de Hollywood que a voz de Deus ecoa pelo ar de uma forma assim tremenda e espetacular. Na vida real, as maneiras como ele fala são facilmente identificadas com outras vozes e quem sabe com a nossa própria voz, Deus está falando agora. Na sequência, nós devemos parar e considerar a seguinte frase: Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O que vemos aqui é a descrição de um principiante, uma pessoa que estava iniciando o seu processo de aprendizagem, que o tornaria um grande profeta e juiz na nação de Israel. Compreender isso é importante para nós. Existe um pensamento entre o povo de Deus que a espiritualidade é algo que se herda ou que pode ser recebida pela imposição de mãos através de um toque mágico. Muitos cristãos andam de um lado para o outro buscando esse toque ou esta unção que os torne, quem sabe, automaticamente, da noite para o dia, grandes homens ou mulheres de Deus. Eles estão, na verdade, convencidos de que a grandeza de ilustres personagens da história do povo de Deus se deve a alguma visitação especial ou então a posse de algum dom extraordinário que os tornou diferentes dos outros mortais. Isso é engano. Na verdade, nós devemos cultivar uma vida espiritual com disciplina. Assim como acontece no desenvolvimento do corpo físico, grande parte do crescimento espiritual depende de elementos que muitas vezes escapam ao nosso controle. Preste bastante atenção. Às vezes nem sequer compreendemos os misteriosos processos que resultam na transformação do nosso coração. O certo é que nós somos chamados para caminhar dia a dia em fidelidade com Deus e permitir que Ele nos conduza rumo a uma maturidade crescente. Aqui não há grandes saltos, nem avanços repentinos. Às vezes experimentamos visitações extraordinárias da presença de Deus. Mas o crescimento espiritual normal é o resultado de um processo lento e contínuo. É no dia a dia. O autor da carta aos Hebreus, ele refere-se a isso quando ele diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Lá no capítulo 5, verso 14, perceba a frase, pela prática. Outras versões traduzem pelo exercício constante. Seja qual for a tradução, todas destacam o processo de aprendizagem, que inclui a possibilidade de equivocar-se, assim como aconteceu com o jovem Samuel, pode acontecer conosco. Pense nisso. Alguém certa vez disse: todos querem ser algo na vida, mas ninguém quer crescer. Que passos que você está dando para melhor compreender os mistérios da sua vida espiritual? Como é que você exercita os seus sentidos para discernir entre o bem e o mal? Pense nisso. Queridos, ouçam a voz de Deus. Ela está ecoando agora. Nós precisamos crescer nele, cresçamos nele sempre. Amém? Fique na paz e que Deus te abençoe.